Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal e esse conteúdo está especial. Eu quero trazer para vocês uma reflexão profunda sobre uma das maiores, da maior questão humana. E para isso, eu até estou tomando um cafezinho porque aqui está frio. Hoje está frio. Então eu espero que esse café esquente o seu coração e acolha a sua alma nesse mergulho profundo que a gente vai dar aqui. Existe uma pergunta que acompanha todo ser humano em algum momento da vida. E ela é: quem eu sou? E num primeiro momento, ela parece até um pouco assim, ou filosófica demais, né? Ou até mesmo superficial demais, dependendo muito do conteúdo que você tenha disponível dentro de você. E aí, eu queria trazer uma informação aqui, até uma curiosidade, né? É que muitas pessoas elas passam décadas vivendo, trabalhando, construindo relações, enfim, tomando diversas milhares de decisões, mas sem nunca responder ou parar para pensar, refletir e questionar essa pergunta. Elas sabem o que fazem, mas não sabem o porquê fazem. E isso muda muito no aspecto da qualidade da vida que você está tendo. Tem pessoas que ainda vão dizer assim, mas para que ficar perguntando sobre isso? Ah, eu nunca me perguntei não. E aí você vai aprofundando um pouco mais, a pessoa fala, até que faz sentido. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Vou refletir. E aí quando você encontra ela de novo, ela já vem diferente. Ela já vem com um ponto a mais ali na consciência dela. Um dos principais problemas é que a gente confunde a identidade com papéis. E por que que isso acontece? Né? E é justamente quando as pessoas têm maior dificuldade de descobrir quem elas são. Porque elas vão confundir o quem eu sou com aquilo que eu faço. Por exemplo, eu sou médico, eu sou empresário, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou arquiteto, eu sou um profissional bem-sucedido. Isso tudo são papéis. E aí, por exemplo, se amanhã você perde esse papel, quem sobra aí dentro? A essência, ela está antes ou ela vem antes da função. Na metodologia que eu criei, baseado, né, em filosofia, em psicologia, em estudos de ciência prática, em até mesmo questões da observação humana, que eu sempre fiz muito, do comportamento humano, da neurociência, da ciência, enfim, de várias linhas de estudo, de vários líderes que já existiram. Eu, dentro dessa minha metodologia, e aí eu também vou trazer uma outra questão aqui da arquitetura, que me ajudou muito, porque na arquitetura a gente estuda sobre forma e função. Então, a construção ela tem uma forma e tem uma função. E isso é uma dança. E na minha metodologia, né, além aqui, por exemplo, a essência ela vem antes da função. E aí, dentro de cada um de nós temos um conteúdo. Na metodologia que eu trago, é isso. É forma, função e conteúdo. E quando a gente começa a entender essas esferas, a gente começa a ver que talvez o conteúdo aqui dentro a gente precise investigar melhor.
para aí sim entender a nossa essência, que é um dos pontos principais aqui do nosso tema hoje, do nosso vídeo. E aí, por que é tão difícil olhar para dentro? Porque desde pequeno você aprende a olhar para fora. E você acredita que é a única realidade, vamos colocar assim, que existe. Você é ensinado o que você deve estudar, qual a carreira que você deve seguir, o que é o sucesso, como devemos ser aceitos. E poucas pessoas, elas são ensinadas a perguntar quem eu sou antes das expectativas que colocaram em mim. Porque quando você chega no mundo, é natural que o seu pai, a sua mãe, seus familiares, né, estão olhando a beleza da vida ali nascendo, surgindo naquele momento. Sabem que podem ter milhões e milhões de possibilidades para acontecer, milhares de situações, oportunidades, desafios, enfim, e ali tá, né, acho que a magnitude da criação. Então, é claro que existem expectativas, existem medos correlacionados, existem seguranças. Cada um vai trazendo a sua bagagem, vai fazendo uma fusão e vai colocando também em você. E é aí que começa a ficar mais interessante. Porque aí é justamente onde se você aprende a fazer essa pergunta desde pequeno, você começa a botar a sua atenção para sustentar essa questão. E também para te ajudar a revelar isso. Eu costumo dizer muito assim, não é sobre você adicionar mais conteúdo, mais conhecimento, mais, dependendo do nível de aprofundamento que você tem, enfim, do que você já sabe, né? Já tem conhecimento. Mas muitas vezes é sobre remover os excessos. E a essência não é algo que você vai inventar porque você quer. E aqui que é um ponto muito interessante. Muitas pessoas procuram criar uma identidade. Mas talvez seja mais sobre remover as camadas. E esse detalhe, como eu falei anteriormente, é o que muda tudo. Por exemplo, como uma escultura. O artista ele não cria a obra do nada, né? Ou o arquiteto não cria a obra do nada. Ele remove o excesso antes de revelar aquilo que já estava ali. A essência é descoberta através da consciência. Então pensa numa escultura e ele esculpindo. Então você tem um bloco, ele vai esculpindo, então ele vai tirando os excessos e vai e quem eu sou, quem está ali atrás, está emergindo daquele bloco. E a gente pode fazer essa analogia, né? Que tem até uma escultura, né? Onde da autolapidação. É Self and Man. Acho que esse que é o nome. Então, você consegue entender que não é sobre você ficar criando uma identidade ou se identificando muito, tendo apego com os papéis, com as funções. Mas é mais você mergulhar no seu conteúdo e fazer essa autoinvestigação, como eu sempre digo. Limpar as lentes dos seus óculos é como se você desse um mergulho interior no seu oceano e você tivesse com o snorkel, né? E aí a lente está embaçada, você tem que limpar aquilo. E o que embaça é todo esse conteúdo que durante a vida foi compartilhado ou colocado ou instalado em você.
E o que é a essência? A essência é aquilo que permanece quando a gente retira justamente esse, esse excesso de conteúdo. E aí, que excesso é esse? São as máscaras que a gente usa. Que máscaras, Felipe? Como eu já expliquei em alguns vídeos, mas eu vou colocar porque eu não sei se você já assistiu os outros conteúdos. As máscaras são mecanismos de sobrevivência que o nosso ego ou que a instância, né, da nossa mente tem para nos proteger de alguma forma. Quando a gente é atacado, ou quando a gente precisa se defender, ou quando a gente precisa atacar, enfim. E aí a gente meio que tem esse limite de sobrevivência, né, da nossa própria identidade. Você pode remover os papéis sociais, você pode remover as expectativas externas, a necessidade de aprovação. E é uma combinação entre os seus valores, as suas experiências, os seus talentos, os seus interesses, a sua forma única de perceber o mundo, aquilo que desperta energia e significado em você e para você. Eu, quando era pequeno, como eu sempre fiz muita autoobservação desde os 6 anos, pelo menos que eu me lembre, eu comecei a fazer isso, então eu desenvolvi esse funcionamento, ou já vim com esse funcionamento, e a partir desse momento eu comecei a acreditar que todo mundo pensava daquela forma. Como talvez você se desenvolveu também alguma estrutura interna que você começou a achar que todo mundo pensava da sua forma. Só que, na verdade, quando a gente troca as experiências com as pessoas, a gente vê que cada um tem uma visão de mundo. Cada um percebe o mundo de uma forma diferente. E aí você compreender também essa sua visão é importante. E, como eu falei, o que desperta energia e significado em você vai estar muito vinculado lá aos seus valores, os seus princípios, as virtudes que você realmente quer desenvolver para você se tornar quem você quer se tornar. Então isso tudo faz muita diferença. E isso é praticamente o esqueleto ali, o raio-x da sua essência. Agora tem um ponto importante. Descobrir o potencial não é suficiente. E esse ponto é um ponto muito. Ele é um ponto que impacta muitas vezes e que talvez nos paralise. Fala assim: como assim eu não vou descobrir meu potencial não é o suficiente? Porque se eu estou toda hora buscando, né? Sempre buscando alguma coisa, aperfeiçoar e melhorar. Só que você só buscar, descobrir esse potencial aqui, e você acaba não fazendo nada, né? Muitas pessoas vão descobrir o talento, mas vão continuar perdidas. Por quê? Porque o potencial parado ele não transforma a vida. Aquela pergunta, quem eu sou, ela começa a ser um pouco modificada. E ela passa mais para o que eu faço com quem eu sou. Então a pergunta central não é quem eu sou, é o que eu faço com quem eu realmente sou. O que eu posso contribuir com a sociedade, com quem realmente eu sou. E aí eu tenho um exemplo que eu costumo fazer nos meus atendimentos, que é o seguinte. Uma pérola aqui num colar, exposta numa vitrine maravilhosa, ela pode ser que tenha muito valor. Mas essa pedra, lá no fundo do mar, ela não vai ter o mesmo valor
do que no colar ali, na exposição, no pescoço ali de alguém. É a mesma pedra. Mas existe um ambiente que essa pedra ou essa essência, ela vai ser mais valorizada. Ela vai ter uma importância, ela vai ter uma relevância maior. Então, o que faz muitas vezes a diferença é descobrir a pérola. E o que eu faço com essa pérola? Essa é a diferença. Isso muda, porque o foco, até para você também não ficar numa busca muito incessante e sem fim. E isso acabar distraindo você de colocar em ação, em prática, as suas habilidades, as suas competências, o seu talento que realmente você precisa fazer. E muitas vezes as pessoas falam que é um processo longo, que demora e tudo mais. Mas dá para acelerar isso. Não é complicado, mas o que pode ser um dificultador é o nível de abertura que você tem para olhar para dentro. Isso aí é uma coisa que a gente pode ir trabalhando ao longo do tempo. E aí facilitar esse processo. Então, a essência, ela precisa de uma direção. Por quê? Porque uma pessoa ela pode ter inteligência, criatividade, sensibilidade, capacidade de liderança. Mas sem a direção, isso vira apenas uma possibilidade. E o potencial ele precisa encontrar um caminho. Por isso que eu costumo dizer muito aqui no canal. E nos meus atendimentos, da forma como eu me comunico, né? Como eu me posiciono, você precisa de clareza, direção e liberdade. Esses três pilares são fundamentais. Clareza interna, para você conseguir enxergar o externo de uma forma mais refinada, mais cristalina. Direção, para você saber o que você faz com essa energia que você tem todo dia aqui, renovada. E para que você consiga aumentar o potencial dela. E a liberdade é justamente para que você consiga usar ela no potencial que ela realmente existe. E da maneira e da forma como ela está dentro de você. E isso é muito particular, individual de cada um. Todos temos a energia. Mas pensa de novo na questão das cores, igual eu falei em outro conteúdo. Cada um vai ter uma tonalidade desse conteúdo, da cor desse conteúdo. E aí, né, são as características desse conteúdo. Agora, uma coisa precisa ficar clara. O propósito não é uma coisa que você vai encontrar. Né? Muita gente, às vezes, quando a gente vai falar sobre esses assuntos, as pessoas elas acabam ficando um pouco confusas. Ainda mais que tem muito conteúdo aqui na internet falando sobre propósito de uma maneira rasa. Propósito é algo que você vai construir. Só que existe uma diferença. Você vai construir em uma base, tá certo? É igual uma casa. Você tem a fundação. A fundação da sua casa, a fundação da sua vida, ela está intimamente ligada ao seu propósito. E aí é justamente esse propósito que aí você pode usar algumas ferramentas que existem. Inclusive eu tenho um treinamento chamado Desperte Seu Propósito. Eu já ajudei milhares de pessoas. Já fiz ele online, já fiz ele presencial, já fiz ele
e agora está até na Hotmart, está lá 100% online, no qual você consegue fazer uma investigação sobre si mesmo e esse propósito ele é revelado por essa sua investigação. Ou seja, você tira os excessos e consegue visualizar melhor o que faz sentido para você, o que tem significado para você. E aí, você tem que ter cuidado com essa ideia de uma única missão escondida e para não ficar fantasiando muito e não se perder. Essa frase que eu falei, que o propósito não é uma coisa que você encontra, é para você não ficar assim, estava aqui e encontrei. Não, ela tem um processo. Tem um processo para você encontrar o seu propósito. Tem um passo a passo. Tem um método, tem uma metodologia por trás. É um exercício prático. E aí você, quando você encontra, no sentido de quando você vai em busca disso e você consegue visualizar o que realmente ali, o que você colocou sobre você nesse exercício, nessa prática, revela, é como se saltasse para os seus olhos, assim, você fala, caramba, estava aqui na ponta do meu nariz e eu não estava conseguindo enxergar. E aí, o propósito, ele nasce desse encontro, que é quem você é, mas o que o mundo precisa e o que eu escolho construir diariamente nessa direção, que é sua, que é minha, quando eu estou realizando meu propósito, como agora. Então, isso deixa um pouco essa fantasia de lado aí que muitas pessoas acabam abordando sobre esses tipos de conteúdo ou sobre esse tema. E agora eu queria entrar com vocês na parte mais prática, tá? Que é, tá bom, Felipe, eu já entendi isso, gostei até aqui, fez sentido. Inclusive, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, para que você comente aqui o que você mais gostou, o que fez sentido para você, para que você também curta e compartilhe com outras pessoas esse conteúdo. Porque da mesma forma que eu estou investindo a minha energia aqui para a gente ter essa troca, para te entregar esse conteúdo, você também pode compartilhar isso com outras pessoas, para que elas também tenham acesso a esse tipo de conhecimento e que elas possam se desenvolver. E assim a gente cresce junto como sociedade. Então faz isso, compartilha com outras pessoas. Agora vamos lá. Como descobrir a sua essência? A parte prática. A parte mais prática desse vídeo hoje. Um primeiro ponto que você pode fazer é observar os seus padrões. Ou seja, é que eu sempre falo sobre essa metodologia que eu tenho. Refletir, questionar, analisar, elaborar, regular. Isso tudo faz parte de um processo chamado autoobservação. E eu tenho uma ferramenta que é Mapa 5R, né? Que eu uso para facilitar esse mergulho. Mas você pode se perguntar assim: o que sempre esteve presente na minha vida? Para você observar os seus padrões. Ou quais temas sempre me atraíram mais? O que eu sempre gostei de fazer? Que problemas eu gosto de resolver? Ainda que não tivesse ninguém para me pagar, o que eu faria gratuitamente? No que eu sou bom? Por que eu sou bom? Qual a facilidade que eu tenho?
Isso vai te ajudar a você, desculpa, a começar a observar os seus valores, ou observar os seus padrões. Porque você vai ver que é algo quase que instintivo de você, natural. É como se a sua energia ela fosse inclinada para aquele lugar. E aí você vai conseguir dar essa direção melhor, quando você começa a identificar os seus padrões. E aí você agora pode identificar os seus valores. Ou seja, o que é inegociável para mim? O que eu não abro mão? Ou o que me revolta quando eu vejo no mundo? E o que é inegociável para mim é algo que eu não abriria mão de ver no mundo. Ou que eu gostaria muito de ver no mundo. E que eu faço isso na minha vida. E pelo que você está disposto a lutar. Ou seja, lutar no sentido, pelo que você está disposto a investir a sua energia, o seu tempo, durante o momento, o eterno agora que eu chamo. Não é ficar pensando muito no passado ou no futuro. É ficar aqui presente no eterno agora. Para você ter até essa conexão maior. Ah, Felipe, mas eu tenho conta para pagar. Mas vai fazendo, vai se planejando, vai buscando conhecimento, vai vendo como a forma que você estrutura o que você realmente pode fazer. Arrisca um pouquinho. E aí você vai colocando o seu potencial em desenvolvimento e é como se fosse uma roda. É física, ela vai rodando, 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 vai tendo cada vez mais energia. Então essas perguntas, elas vão abrir um campo aí de visão na sua mente, para você se aprofundar. Outra pergunta, reconhecer os seus talentos naturais, que é o que eu falei lá em cima sobre os padrões, mas seria mais ligados aos talentos. O que eu faço com facilidade? Porque se você tem um padrão, é alguma coisa que você faz com facilidade. E isso pode estar ligado ao seu talento, por exemplo. Me fala aqui um exemplo, Felipe. Eu sempre tive muita facilidade em ter noção espacial, inteligência espacial. Ou seja, espacial é você conseguir dimensionar muito bem os ambientes, altura, largura e profundidade e tudo mais. Eu sempre tive essa, essa inteligência espacial muito presente na minha vida. E aí eu crio um padrão que eu vejo o mundo através dessa lente. Então, em todos os lugares que eu ia, eu sempre estava vendo as proporções, o que aquele ambiente estimulava em mim. Então, essas facilidades, elas criam também um modo operante meu de eu viver a minha realidade, de eu viver a minha existência. E se eu não tomar um cuidado, ela pode ser até um padrão e até mesmo virar um condicionamento. E aí, se você vai pelo caminho do padrão, depois você pode entender a facilidade por trás. E do condicionamento é a mesma coisa. Qual é a dificuldade que te bloqueia nisso? E o condicionamento normalmente é algo que você vai ter mais dificuldade de perceber. Porque ele está muito ali já, você chegou no mundo e recebeu sem perceber muito, foi desenvolvendo algumas estratégias para lidar com aquilo. E aí aquilo pode virar um condicionamento para você. E aí pode acabar te prendendo nisso. Então você pode se perguntar: o que as pessoas costumam reconhecer em mim? Ou seja, o que elas falam que eu tenho, que elas percebem em mim que eu tenho uma facilidade, ou que de repente é um ponto diferente de outras pessoas? O que elas falam para mim?
quando elas me ouvem, assim, quando eu vou trocar uma ideia, elas veem como mais ou menos eu penso, e elas às vezes me fazem um elogio. Poxa, você sabe se comunicar bem, você tem um, você é um líder nato, ou você, enfim, você tem uma profundidade, ou você sabe muito bem fazer contas, você sabe se planejar muito bem, você sabe se organizar. Enfim, o que que elas falam? O que que elas reconhecem em você? O que que elas falam das suas características? E quais são as atividades que fazem o tempo passar que você nem vê? Sabe, aquela atividade que você fala assim, nossa, agora eu preciso fazer uma pintura aqui, escrever para poder assistir alguma coisa aqui. Que conteúdo é esse que você está assistindo? E aí o tempo passa que você nem vê. Agora, outro ponto, observe a sua energia. Nem tudo o que você faz bem é a sua essência. E aí você tem que observar como que você vai fazer essa diferenciação. O que que me energiza? Ou seja, o que me dá potência de vida? O que me dá essa energia, esse impulso de viver e de falar, cara, eu vou fazer isso todo dia na minha vida. Eu quero fazer isso todo dia na minha vida. Eu encontrei meu caminho, encontrei a minha direção. É esse o meu sentido. Por quê? Porque ele vem de dentro para fora. E o fora alimenta dentro. E aí vira um ciclo, que é o que eu falei da roda. O que te deixa mais vivo, onde você se sente, ou onde você sente presença. Ou seja, a presença é um estado, onde você sente essa presença, que você está sendo você mesmo, que está existindo um alinhamento entre quem você é com o que você faz. E aí, você pode testar isso no mundo real. E esse é o ponto justamente que vai diferenciar o autoconhecimento de fantasia. De uma imaginação, enfim, solta. Porque você vai descobrir quem você é também através da ação. Não apenas só do seu pensar, das suas elucubrações. Você vai experimentar. E é experimentando que você vai vivenciando a experiência. Você vai vendo como que você vai lidar com aqueles desafios. E aí você vai realmente afiando, né? O pessoal fala afiando o machado, mas você vai realmente afiando e lapidando essas suas habilidades, seus talentos. E vai observando alguns pontos cegos que você precisa desenvolver para melhorar esse seu potencial. E aí, um exemplo aqui, eu fazia isso muito com as pessoas, eu sempre gostei muito de observar o comportamento humano. Isso me trazia um crescimento interno. Então, eu até falava assim, eu usava as pessoas, mas não é que eu usava elas, mas eu observava elas para que eu pudesse aprender e ter um pensamento de análise. E aí isso fortaleceu o meu pensamento crítico. E isso me dava mais recursos e ferramentas e dados e informações para ter um discernimento, para eu conseguir escolher, para eu ter melhores escolhas, para eu conseguir ter melhores relacionamentos, ter um ambiente mais saudável, para eu buscar ter melhores resultados para mim mesmo. Então, através do que eu observava no mundo, eu começava a fazer esse mapeamento. E eu trazia isso para o meu mundo interior. E aí eu ia testando. Isso aqui eu vi que funciona, isso aqui eu não vi, isso aqui eu vou fazendo. E eu ia colhendo o resultado disso, o retorno, né? Agora, para a gente fechar, né? Então faz esses cinco pontos aí, tira um momento para você refletir, pensar,
analisar. Volta aqui, fala como é que foi, se você conseguiu pensar e o que você conseguiu encontrar, descobrir, se algo foi revelado para você ou se você sentiu muita dificuldade também, pode compartilhar. E agora eu diria o seguinte, se a gente pudesse ilustrar isso tudo, eu ilustraria da seguinte forma, né? O ciclo da essência. E eu tenho uma metodologia que eu também criei, que é o círculo da essência. O círculo da essência são esses atendimentos que eu faço de forma individual ou coletiva. Coletiva é um grupo onde a gente reúne um número limitado de pessoas para que a gente possa ter essa troca justamente num ambiente mais acolhedor, de reflexão e transformação, para ter mais clareza, direção e liberdade. Mas é onde você pode compartilhar as suas dificuldades, os seus desafios. E isso num período de tempo que a gente consiga ter essa troca. Agora, para quem quer um aprofundamento maior e um mergulho mais preciso e específico em si mesmo, maior atenção dedicada, aí eu recomendo o atendimento individual. Mas vamos voltar aqui a falar do o ciclo da essência, né? O ciclo da essência ele pode ser feito da seguinte forma: você tem a consciência, a escolha, o movimento, a expressão e a realização. E a expressão, ela vem muito de como você manifesta essa expressão, ou seja, do que está acontecendo dentro de você. Porque você não manifesta sua essência apenas sabendo quem é. Você vai manifestar através das escolhas que você repete todos os dias. Lembra que eu falei nos vídeos lá anterior que você aprende por repetição? Você vai mostrar para o seu cérebro que é isso que você precisa fazer. E aí você não é mais o seu cérebro que está no comando da sua vida ou os seus mecanismos internos. É você. E até outro dia eu recebi um conteúdo aqui falando, a criança faz birra e tudo mais. A criança ela não faz birra. A criança ela está buscando alternativas para ela expressar o que ela ainda não sabe manifestar de forma organizada e com linguagem. É apenas isso. Se você entende isso, você já vai ter uma facilidade enorme de criar o seu filho. E aí, lógico que você tem que se aprofundar em outras coisas, mas isso já ajuda muito. E aí, até para entender mesmo também outros aspectos da experiência humana. Mas vamos lá. Vamos fechar o vídeo para não ficar muito longo, esse conteúdo aqui. Para a gente poder concluir isso aqui, pensa da seguinte forma. Talvez a pergunta mais importante não seja quem eu sou, mas a vida que eu estou construindo hoje, ela é uma expressão verdadeira de quem eu sou. Por quê? Porque descobrir a sua essência não muda a sua vida automaticamente. O que muda a sua vida é transformar aquilo que você descobriu sobre si em escolhas, em ações e movimentos alinhados diretamente com o que você está fazendo, com o que você se propõe a entregar, a contribuir, a servir para o mundo. Então vem de um sentido, vem de um lugar, de um significado muito maior, né, do que só a sua própria vida. Eu falo que está muito ligado à sua própria existência, porque na metodologia que eu tenho também eu faço uma diferenciação dessas duas dimensões. Então eu vou te deixar com uma frase para você poder sair desse vídeo ainda mais uma experiência melhor. A sua essência é a origem. O seu potencial é a possibilidade. Mas são as suas escolhas
diárias que vão transformar quem você é naquilo que você entrega ao mundo. E é isso que o mundo está precisando. De você, do seu potencial, porque você importa, porque você é importante. E você tem a sua singularidade. Ninguém está aqui à toa. Todo mundo vem para cá com um tipo de propósito específico, de missão específica. E todo mundo pode contribuir com isso. Isso é possível. Eu tenho certeza que depois desse conteúdo aqui, você vai sair mais rico, talvez com a cabeça borbulhando, mas que vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Aproveita, se inscreve aqui no canal para acompanhar outros conteúdos tão profundos e tão bons quanto esse, porque eu sei que é bom, porque eu já falei isso com várias pessoas e elas me deram esse retorno. Felipe, fez muita diferença na minha vida. Eu espero que faça a diferença também na sua vida. Até o próximo conteúdo.